Depois de alguns bons anos de graduação em um dos cursos mais cobiçados do país, é hora de encarar o mercado de trabalho. Para quem escolheu a medicina como área de formação, provavelmente já se imaginou vivenciando a intensa rotina de um hospital. E a primeira experiência como profissional formado em unidades de grande porte é a residência médica, uma modalidade de pós-graduação que consiste no treinamento em serviço. Em Goiás, este primeiro passo pode ser dado no Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG, uma referência dentro do Sistema Único de Saúde em várias áreas, como transplantes, cuidados paliativos e tratamento da diabetes. Serviços que atraem médicos interessados em atuar na rede pública. Neste segundo episódio da série que apresenta as residências multi e médica do HGG, você vai conhecer alguns destes médicos que escolheram a unidade para dar início às suas carreiras ou se capacitarem ainda mais. São os profissionais que agora fazem parte de uma rica e longa história, a residência médica do HGG, modalidade de ensino que desde 1982 prepara médicos para servir à saúde da população brasileira. Eu sou Alex Maia, jornalista da Assessoria de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDETEC, OS responsável pela gestão do Hospital Estadual Alberto Rassi, uma unidade do Serviço Público de Saúde do Estado de Goiás. Você está ouvindo o Vozes do HGG, um podcast que apresenta os serviços oferecidos por este hospital. Episódio de hoje, HGG Hospital Escola, parte 2, a residência médica. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes do HGG. Se você ouviu a primeira parte desta série, você já sabe da vocação para o ensino que o Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG, possui. Assim como os profissionais multi que você conheceu no primeiro episódio da série, os médicos também encontram na unidade a oportunidade para aprenderem na prática como funciona um hospital de alta complexidade do Sistema Único de Saúde brasileiro. Pelos próximos minutos, você vai ouvir depoimentos de 5 médicos residentes que agora fazem parte da história do HGG, os motivos que os levaram a escolher o hospital e as experiências que eles estão tendo ao longo da residência. O primeiro que nós vamos conhecer um pouco mais é o Agenor Gonçalves. Formado em medicina em Belo Horizonte, ele já está na segunda residência. Ele já concluiu a clínica médica e está terminando a residência em nefrologia. As duas em sequência e ambas no HGG. Nossa conversa foi nos corredores do hospital, enquanto ele se dirigia para realizar seus atendimentos. O Agenor contou que decidiu aprender com os médicos nefrologistas do hospital após se encantar com o serviço realizado pelas equipes. Toda a vida, desde a época da faculdade, me formei em BH e aí eu tive a oportunidade de rodar, né, no HC de BH e na Santa Casa. Gostei, apaixonei pela clínica médica, quis fazer. E a única certeza que eu tinha é que eu queria voltar para Goiânia e queria fazer HGG. Assim, o porquê, para te falar, na verdade, não sei. Cara, eu sempre tive boas referências, conheci muitos residentes aqui. E aí eu quis fazer HGG mesmo. Mas você já tinha referências, então, sobre o... Já tinha referência do serviço. Conheci vários residentes prévios, né, daqui. Então, sempre botei na cabeça que queria fazer e quando eu fiz prova, eu fiz só aqui. Ao longo dessa residência de clínica médica, você decidiu fazer nefrologia por quê? Você já tinha essa intenção ou não? Não, zero. Eu nunca imaginei que fosse fazer nefro, mas o serviço do HGG me fez gostar, os chefes, e eu acabei gostando e me apaixonando, e era a única coisa que depois, na clínica, eu me veio fazendo era nefro. Então, você tem intenção também de voltar aqui para o HGG, para ser um dos médicos do serviço de transplante? Deus abençoe. O que você acha do serviço de transplante? Como é que foi essa experiência assim, com os médicos? Foi ótimo também. Cara, a gente teve a oportunidade de rodar em 2 momentos diferentes, né? Na antiga enfermaria, eu e a minha colega, Daniela, a gente rodou, né, no ano de 2022. Com a doutora Juliana e com o doutor Afonso, com um volume bem grande assim, de pacientes de transplante. A gente viu muito caso legal, a gente viu muito desfecho muito favorável.
E depois, agora com a nova enfermaria, né, com uma equipe reformulada, ainda sobre a direção da doutora Juliana e do doutor Afonso, mas foi excelente, que assim, só elogios por as partes. O serviço público para você era o que você imaginava, o que você esperava? Assim, como eu te falei, eu formei em BH, eu tinha uma visão um pouco diferente lá, eu rodei em poucos hospitais específicos, mas aqui a estrutura do HGG em si, né, e das sedes dos hospitais que eu passei, que foram o BOL, o UBO, e em estágios tanto pela clínica quanto pela NEF, eu achei sensacional. Muito bom mesmo. A médica Letícia Ribeiro também escolheu o HGG por causa das recomendações. Finalizando a residência em clínica médica, ela afirma que pretende cursar outra especialização no hospital. Então, eu escolhi o HGG com base em algumas pessoas que já fizeram residência aqui, me recomendaram o hospital, falaram que era um hospital assim, muito organizado, a questão dos ambulatórios, que era o que eu prezava mais do que uma emergência, do que tocar um serviço, né? Em relação a outros hospitais que eu tinha em mente. E o HGG surpreendeu, né? Todas as expectativas minhas em relação a todas as especialidades. Eu sou muito grata pelos chefes, por tudo. A médica Bárbara Sofia Diniz é uma veterana do HGG. Prestes a concluir a residência em clínica médica, ela foi interna da unidade. O internato é a fase final da graduação em medicina, onde os futuros médicos realizam o estágio curricular obrigatório. A Bárbara disse que esta experiência prévia deu a confiança necessária para que ela escolhesse o HGG para realizar sua pós-graduação. Então, o HGG é um hospital que sempre me surpreendeu desde quando eu fui interna, quando eu rodei aqui como interna. E é um hospital que sempre foi muito completo, né? Sempre foi muito acolhedor, sempre deu muito valor à equipe multidisciplinar, com uma estrutura muito boa, com pacientes muito complexos. Então foi isso que me fez, desde essa época, querer ser residente aqui do HGG e de clínica médica, né? Que é a especialidade que eu escolhi desde a época. E aí, como é que foi a sua experiência aqui no HGG? Produtiva? Satisfeita com a escolha? Satisfeita. Foi um pouco melhor do que eu imaginava. Na verdade, foi bem melhor do que eu imaginava. Superou as minhas expectativas. O hospital cresceu muito, né? Desde a época que eu fui interna até agora como residente. A complexidade dos pacientes aumentou, a equipe multi aumentou e tudo isso agrega demais na residência. Então, superou as expectativas com certeza. O que atraiu o médico Gustavo Lavrinha para o HGG foi a possibilidade de atuar junto aos pacientes do SUS. Apaixonado por saúde pública, o residente em medicina intensiva avalia que a experiência no HGG o fez ter certeza de que quer seguir a serviço de uma unidade pública de saúde. Lidar com paciente crítico sempre foi a minha opção de vida, tanto na emergência quanto na unidade de terapia intensiva. E por ser um dos programas pioneiros aqui no estado, no HGG, né, em medicina intensiva, essa foi a minha opção. Por já ter colegas já renomados na área no HGG, especificamente, que me indicaram o serviço, eu já conheci o serviço, por já ter sido paciente dessa unidade. Então já sabia da qualidade da excelência e optei por fazer medicina intensiva aqui justamente por causa disso. E a primeira opção sempre foi o HGG? Sim, para medicina intensiva sempre foi a minha primeira opção. E a partir de agora, o senhor concluiu essa pós-graduação, o que o senhor pensa aí para o futuro? Vai continuar na rede pública? Pensa em voltar para a HGG de alguma forma? Sim, a rede pública é meu perfil de paciente, sendo bem sincero. Eu sou médico para paciente, mais especificamente no SUS. Eu me encontrei como médico, então pretendo continuar no SUS dando essa assistência. E o HGG foi minha porta de entrada, né? Então é com ele que eu consegui aprimorar toda a minha técnica, como pessoa, como filho. Então acredito que vai ser a minha opção de trabalho também. Outro residente do HGG é o médico Matheus Souza Reis. Diferente dos demais, o Matheus é R1, o que significa que ele está no primeiro ano da residência. Ele afirmou que o que mais chamou a atenção foi o clima colaborativo do hospital. Por que você escolheu o HGG para fazer a residência médica? Escolhi o HGG porque previamente eu procurei me informar melhor, procurei pessoas que já estavam aqui dentro e todos tiveram sempre boas referências, boas experiências, falaram muito bem da parte das subespecialidades, dos atendimentos ambulatoriais, da parte que atende muito, um atendimento muito humanizado em si.
E eu quero isso para mim e eu achei que combina com o meu perfil de atendimento profissional. Satisfeito com o que viu? Totalmente satisfeito com o que vi, das trocas de experiências, das amizades. Aqui todo mundo é muito participativo, muito colaborativo. Os chefes estão extremamente dedicados, extremamente empenhados em transmitir a informação e o conhecimento para a gente. Eu achei bem satisfatório mesmo. Os residentes são parte fundamental na qualidade do serviço oferecido pelo HGG. E o trabalho desempenhado por estes profissionais tem tornado a unidade cada dia melhor. Com mais de 20 anos de certificação e 25 programas credenciados junto ao Ministério da Educação, o HGG é referência em residência médica em Goiás. Antes da última reforma, finalizada em maio de 1988, o HGG já possuía programas de pós-graduação em medicina, nas áreas de cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, neurologia e urologia. No início dos anos 2000, já reformado, o HGG ampliou a oferta de programas de residências médicas e recebeu do MEC os primeiros credenciamentos para os recém-lançados programas de residência médica em cirurgia vascular, pneumologia, endocrinologia, nefrologia, clínica médica, gastroenterologia, coloproctologia, reumatologia e neurofisiologia. Entre os anos de 2011 e 2023, o HGG lançou o restante dos programas ofertados. São eles: neurocirurgia, otorrinolaringologia, anestesiologia, psiquiatria, cirurgia do aparelho digestivo, medicina intensiva, mastologia, endoscopia ginecológica, endoscopia, medicina paliativa e gastroenterologia, com enfoque em doenças hepáticas. Este último é o mais recente programa habilitado do hospital. À frente desta estrutura de ensino está a Comissão de Residência Médica, a chamada COREME, que atualmente é coordenada pela médica Cláudia Sena. Eu conversei com ela no ambulatório do HGG entre um atendimento e outro. Durante a nossa entrevista, ela reforçou que os programas, além de qualificar os médicos, traz desenvolvimento para a área de pesquisa em saúde e contribui para a melhoria do SUS. A gente está falando aqui no podcast sobre a residência médica aqui no HGG, que tem uma longa história, e hoje uma das pessoas mais responsáveis aí pela residência médica aqui na unidade é a doutora Cláudia Sena, ela que é coordenadora da Comissão de Residência Médica aqui do HGG. Doutora, eu agradeço a disponibilidade da senhora em nos atender. Um ótimo dia para a senhora. Boa tarde, meu nome é Cláudia Fonseca Sena, eu sou reumatologista e sou também coordenadora da Comissão de Residência Médica do HGG. Doutora, para começar, o papel do HGG, eu falei aqui que a gente tem uma longa história, uma tradição na residência aqui, o ensino em saúde aqui no estado de Goiás. Eu queria entender da senhora se é possível dimensionar o papel do HGG neste ensino para os médicos, na verdade, né, mas também nessa especialização na capacitação dos médicos. Isso, então a residência médica ela é uma atividade de ensino que a gente faz o treinamento no campo de trabalho, em serviço. E ela é fundamental para a formação de especialistas no país como um todo e no estado de Goiás. O HGG representa uma unidade importante de treinamento em serviço para essa forma de ensino, que é a residência médica, já que a gente tem vários residentes de várias especialidades médicas e especialidades também não médicas, né, da área multiprofissional. Da área médica, nós fazemos esse treinamento em serviço, que é a residência médica, para áreas tanto clínicas como cirúrgicas, capacitando e gerando competências nesses médicos, competências clínicas que vão ajudar na formação humanitária, técnica, e vai acabar prestando um serviço à população de excelência. Então, a residência médica hoje tem o principal papel de formação médica de especialistas que vai ajudar no atendimento à população de forma geral. Falando sobre isso, doutora, quando eu cheguei aqui no ambulatório, a senhora estava com alguns residentes, né? Como é que é a rotina do residente aqui no HGG?
O residente médico aqui no ambulatório nós fazemos atendimento com esses residentes, né? E eles fazem uma capacitação de atendimento. Eles desenvolvem habilidades técnicas e habilidades de competência, de atitudes e competências médicas na formação mesmo deles. Eles atuam em serviço, atendem os pacientes, sempre supervisionado por um preceptor. Então, eles atendem sempre supervisionados, visando, então, esse ensino de qualidade para todos os residentes aqui do estado, né? Isso gera a formação de uma equipe de especialistas que vai acabar fazendo com que o estado ele venha ter um melhor atendimento da população em geral. Os médicos preceptores, eles acompanham e orientam os médicos residentes em todas as suas atividades dentro da unidade hospitalar, seja ela da parte teórica ou da parte prática, permitindo assim uma capacitação desses médicos para o atendimento da população do estado. Doutora, sobre o atendimento dos residentes aqui no hospital, como é que é a relação residente e paciente? São profissionais que estão muito próximos dos pacientes, não é? Isso, os residentes eles atendem a população, né, do estado de Goiás, aqui no nosso ambulatório, nas enfermarias, na UTI. Eles atendem esses pacientes, sempre supervisionados por um médico preceptor. E esse atendimento, depois que eles atendem, a gente faz uma discussão sobre o caso clínico, o que poderia melhorar a qualidade de vida desse paciente como um todo, tanto de aspectos medicamentosos como não medicamentosos. Então, os residentes eles estão em íntimo contato com esses pacientes, lembrando que todos os pacientes atendidos pelo HGG são pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Doutora, agradeço mais uma vez a disponibilidade da senhora. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Atualmente, o HGG conta com 108 residentes, que são orientados por 120 médicos preceptores do hospital. Em 2024, 43 residentes vão concluir a pós-graduação. 36 deles formam já neste mês de fevereiro. Em Goiás, o desenvolvimento destes profissionais é acompanhado de perto pela Secretaria de Estado da Saúde. O coordenador das assessorias técnicas das comissões de residência médica da Escola em Saúde de Goiás, Belchor Calaça, reforça que o HGG apresenta um desempenho de excelência quando o assunto é formação médica. O coordenador lembra que a unidade compõe uma rede de hospitais públicos que, estrategicamente, ofertam especialidades variadas que vão capacitar o quadro de médicos para atender a todos os públicos do estado. O HGG é excelência em residência. Ele hoje forma uma quantidade enorme de residentes com alta capacidade técnica. Desde 1980 vem formando esses residentes. E hoje, na nossa opinião, é um hospital referência tanto na residência múltipla quanto na residência médica. A gente tem hoje uma deficiência muito grande no ensino de residência, né? Pelo alto número de egressos de curso de medicina e poucas vagas de residência. Então hoje o HGG ele é primordial para a Secretaria de Saúde, ele é um hospital de referência para várias especialidades e a gente tem sempre na Secretaria de Saúde tentado fortalecer essa parceria entre a Secretaria e o HGG. Como é que se fortalece uma parceria dessa e como é que fortalece a residência médica aqui no estado a partir da experiência do HGG? A gente tem um cenário parecido nos outros hospitais, Hugo e o Golpe, nos outros hospitais de referência do estado. Como é que é a residência médica no estado? Sim, cada hospital tem a sua especificidade, né? A gente fala que o hospital HGG ele tem como principal apoio as doenças que são crônicas. Então, assim, a gente não tem hoje, dentro do HGG, um grande índice de doenças agudas. Então, dessa forma, essas patologias mais crônicas são privilegiadas com os residentes. Tanto é que a gente tem na Secretaria esse rodízio entre os hospitais, então os residentes eles que necessitam de passar mais pela parte crônica vêm ao HGG e vice-versa. Os residentes nossos que precisam da parte aguda vão aos hospitais de urgência. Então, na verdade, o que se espera hoje é uma rede hospitalar integrada e o residente ele vai se inserir nessa rede integrada.
Então, o residente do HGG, ele tem esse privilégio por ter várias patologias que são raras em outros hospitais, mas ele tem também a possibilidade de rodizar nos hospitais de acordo com essa nossa rede estadual. Então, hoje a rede estadual conta com 10 hospitais que têm residência. Né? O HGG oferece anualmente 49 vagas em 24 programas de residência médica, distribuídas em áreas clínicas e cirúrgicas, que são extremamente concorridas pelo histórico de excelência no ensino. Os residentes são selecionados ao final de cada ano pela Superintendência de Educação, Saúde e Trabalho para o SUS. O pagamento das bolsas dos médicos residentes, aprovados neste processo seletivo, são pagas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, no valor de pouco mais de R$ 4.100. Apesar de um trabalho reconhecidamente intenso, há uma grande recompensa por salvar uma vida ou devolver a sensação de bem-estar de um paciente. Você conheceu os residentes do HGG, capacitados neste Hospital Escola do SUS para trabalhar na melhoria da saúde da população brasileira. Este foi o Vozes do HGG. Até o próximo episódio. O Vozes do HGG é um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação do IDETEC. Este episódio tem produção, roteiro e edição de Alex Maia, identidade visual e edição de Augusto Galvão e gerência de comunicação de Flávia Rocha.